Paz e graça. Eu vou falar hoje sobre o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E os evangélicos, na maioria deles, as pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo, andar com Deus, é simplesmente você aceitar Jesus hoje, assistir uma meia dúzia de cultos em que você pula muito, grita muito, se alegra muito, lê algumas passagens da Bíblia, mas não é assim. Jesus disse que Ele é o caminho. E lá em Mateus 13, nesse capítulo de Mateus 13, Ele fala sobre essa caminhada. E ele fala também sobre os 4 tipos de solo. E quando o Senhor me deu essa mensagem, eu preparei 4 fases diferentes, porque ele falou em 4 tipos de crentes. Por quê? A palavra foi lançada. 4 pessoas que ouviram falar dele. Mas o que aconteceu com essa semente? E naquela época, eu achei que Deus diria de mim que eu sou aquele 4º tipo de solo, que dá o seu fruto na estação certa, que multiplica. Mas eu aprendi muito com essa parábola. São 4 tipos de solo. Eu vou preparar uma série de mensagens a respeito desses 4 tipos de solo. Hoje eu vou falar sobre o primeiro tipo de solo. Hoje eu vou falar sobre aquela semente que cai à beira do caminho. E diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco, sentou-se e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas e disse: escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Eu vou pular no 18 e 19, que é exatamente sobre essa semente na beira do caminho. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. Só até aí. O anseio mais profundo do nosso Deus para nós, e nisso ele gasta energia e atividade, é que nós possamos produzir frutos. E que os frutos são o resultado do trabalho de Deus em nosso caráter. Eu estou lembrando aqui agora, nós estávamos falando em missão mais cedo, quantos anos da minha vida, quantos dias da minha vida eu fiz dias com Deus como hoje que nós estamos fazendo. Na igreja de onde eu sou oriunda, chamava Santa Convocação. Quando eu estava na Europa, em missões, eles chamavam de Dia com Deus. Nesse dia nós jejuávamos o dia inteiro. E nós ficávamos ali louvando a Deus, orando e tendo estudos da palavra. 2 estudos que eu vou apresentar para vocês hoje. Ontem foi um dia de nostalgia, porque eu lembrei, quando eu era missionário, antes de ir para missões, o que faz um missionário? O missionário não passa o tempo todo só pregando o evangelho. Antes de ir, ele se prepara. Antes de enfrentar uma guerra, você tem que se preparar para ela. E ali eu tive muitas aulas de teologia, aqui na França, na Espanha, no norte da África, aqui na América do Sul, dentro da igreja, em muitas conferências que eu participei, porque você tem que conhecer a palavra de Deus, porque é com ela que você vai guerrear. Ela é a espada que vai te dar força, vai te nutrir e vai fazer com que você permaneça no caminho. E mais importante, vai fazer com que a palavra seja lançada dentro de você e ela não morra. Ela não fique como aquela semente jogada à beira do caminho. É essa palavra que nos fortalece. Esses dias com Deus são muito importantes. E Deus está me fazendo lembrar todos esses anos.
estudando a palavra, orando, lendo, atendendo às santas convocações, atendendo ao dia com Deus. Deus nunca deixou que eu adoecesse num dia desses. Nunca deixou que acontecesse nenhum imprevisto para que eu não fosse. Ao contrário, Deus sempre me dava forças para ir. Por quê? A gente não vai para esses lugares para pedir A, B ou C, coisa A, B ou C. Nós vamos para esses lugares para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor pegue essa palavra que foi lançada nos nossos corações, nas nossas mentes, para que Ele possa verdadeiramente fazer com que ela dê raízes e cresça. Voltando para o texto, a parábola cita 4 tipos de solo. Eu só li o primeiro tipo. O primeiro tipo que o Senhor mencionou foi aquele da beira do caminho. É aquele pedaço de terra. O que é um solo à beira do caminho? É aquele pedaço de terra no qual passam muitas pessoas e que por isso se torna endurecido. Você já viu aqui em Brasília, é muito comum as pessoas quando vão atravessar o eixão. Eu moro num prédio de frente para o eixo. Então eu vejo que antes das pistas tem aquela grama e tem aquele caminhozinho de terra que as pessoas muitas vezes não querem ir por baixo pelo túnel, então elas passam por cima. E como muita gente passa por ali todos os dias, cria um caminhozinho de terra batida no meio do caminho. É aquele pedaço no qual passam muitas pessoas e que por isso se torna endurecido. Se você experimentar pegar um pedaço, pegar uma pá e cavar ali fundo e tirar um pedaço daquela terra, vai parecer um torrão de tão duro. Fica endurecido como tijolo e sólido como concreto. Portanto, impenetrável para as raízes de uma planta. Ali não nasce nada à beira do caminho. Jesus viajou muito e passou por inúmeras estradas assim. Ele viu muitas sementes espalhadas ao longo do caminho, soltas na superfície da terra, e ali ficaram as sementes sem vida, improdutivas. Uma terra assim só era boa para as aves, que avistavam com facilidade os grãos espalhados e descobertos, porque não penetram na terra, e então elas desciam e comiam. Jesus disse que a vida de algumas pessoas era como aquele terreno e as sementes jogadas nele à beira do caminho. Há certas pessoas e influências que passam na vida de cada um de nós e que criam esses trilhos de terra batida. Tais pessoas e influências podem endurecer tanto o coração que a atenção dada à palavra de Deus e às suas promessas ali plantadas simplesmente inexiste. Há pessoas que conhecem a Bíblia toda, que leem a Bíblia, conhecem, mas a promessa não entra no coração delas, não fica no coração delas, porque elas não têm raízes. Elas leem, conhecem anos e anos, mas a promessa não penetra. Nós simplesmente não tomamos posse de muitas promessas que se encontram na palavra de Deus. Por que será? É por isso que nos desesperamos, é por isso que vivemos altos e baixos. A palavra não entra, não cria raízes. Mas quais são essas influências? A primeira influência que nós recebemos é a de nossos familiares, amigos e mais tarde, colegas de trabalho. Quais são as pessoas que com mais frequência caminham por nossas vidas, formando esse trilho de terra batida? Qual é a influência dela em nossas vidas? Quais são os problemas da infância, que são como terra batida na sua vida, da adolescência, que vão batendo ali, passando por cima, pisando e impedindo que as raízes, a semente entre no solo e crie raízes. Às vezes, sem sentirmos, nossa alma pode estar sendo manobrada. Cristo vem implantar em nós a semente da sua palavra, mas encontra resistência da nossa parte. O solo ficou endurecido por ter sido constantemente pisado por vários outros passantes. São as ideologias, os conceitos do mundo, a visão mundana do certo e do errado.
mesmo dentro da igreja. Essas pisam as nossas mentes, os nossos corações, e até que quando vem a semente da palavra de Deus, ela não consegue penetrar. O solo está endurecido por essas coisas. É por isso que quando alguém aceita Cristo, é importante formar um grupo de amigos cristãos. Se não vigiarmos, tudo o que é dito é arrebatado de nós pelo inimigo. Nós temos que ter amigos que conversem conosco e até brinquem conosco sobre as coisas do reino. A segunda influência é a literatura que nós lemos, os sites que visitamos, os programas de televisão que assistimos, em suma, aquilo que nós colocamos os nossos olhos. O que é que você tem visto? Aonde você tem colocado os seus olhos? Essa é a segunda influência forte que vem criar um caminho de terra batida em nossas vidas. O que lemos, vemos e assistimos pode afetar nossas mentes e nossas emoções. O que estamos introduzindo em nossas mentes quando vemos e ouvimos certas coisas? Geralmente, agimos nessa área por força de hábito. Às vezes essas coisas se tornam uma mania e às vezes nós permitimos que os veículos de comunicação de massa nos manobrem e então nos tornamos como barro. Não nas mãos do mestre, mas nas mãos desses escritores, diretores e produtores incrédulos ou seguidores de doutrinas contrárias à fé cristã. Eu não estou dizendo que devemos viver em uma bolha, e sim que não podemos tomar a forma disso tudo. Lá em Jeremias 11:12, Deus se queixa do seu povo. E ele diz que esse povo dele se conformou aos padrões das nações ao redor. E diz ainda que dará a eles um coração não dividido. Porque essas coisas dividem as nossas mentes, dividem os nossos corações. Eles lançam suas ideias sutilmente, com o objetivo de minar e destruir a fé do povo de Deus. Lá estão as sugestões maliciosas, lá está o descrédito, tudo isso pode abalar a nossa confiança em Cristo. É por isso que Salomão escreveu em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito. O que tem? Não tem nada a ver, não faz mal, está tudo bem. E Salomão disse: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. No jardim de nossa vida interior, essa morte é a total falta de frutos. Nós fomos criados para dar frutos. Não há como a boa semente da palavra germinar e criar raízes em um terreno infrutífero. Se eu serei nas mãos de Deus maleável ou endurecido, dependerá em grande parte das pessoas ou coisas que estão estabelecendo um caminho em minha vida. A quem você dá ouvidos? Qual é a maior influência na sua vida? A mãe luta da minha vida inteira. Muitas pessoas dizem que nasceram em lar cristão, que tem pais e mães que também são cristãos. Eu passei a minha vida inteira lutando para não andar nos caminhos dos meus pais. Apesar de serem bons pais, eles não andavam no caminho do Senhor. Então eu lutei a minha vida inteira para não me conformar aos padrões que eles estabeleciam para mim. Para ter em mente e ter na minha frente o padrão de Cristo. Essa guerra começou aos 14 anos e dura até hoje. Nós não podemos nos conformar aos padrões desse mundo. A terceira influência é aquilo que entra em nossos ouvidos. É aquilo que ouvimos. A música produzida por indivíduos de uma cultura convulsionada, homens distantes de Deus, ou então pessoas que têm aparência de cristãos, mas que levam uma vida do o que tem, não faz mal não. Rap gospel, não faz mal não. Funk gospel, samba gospel, trio elétrico gospel, tudo gospel é uma bênção. Essas pessoas retratam
retratam e refletem as emoções e a violência desse mundo, em desespero. Homens e mulheres sem esperança e longe de Deus, com seu ritmo incessante. Hoje em dia, as músicas evangélicas também estão parecidas com mantra. Vai me dar, vai me dar, vai me dar, vou vencer, vou vencer, vou vencer. Você não precisa fazer isso diante de Deus. A Bíblia já diz que eu e você somos mais do que vencedores. Não precisa. Você não precisa ficar inculcando isso na sua mente. Basta que você creia no que está escrito na palavra. E não naquela música que você canta como se fosse uma lavagem cerebral. Essas músicas muitas vezes provocam estresse e emoções descontroladas. Porque aquilo que você canta, eu vou tomar posse, eu vou conquistar, pode não acontecer no tempo que você espera. Ou então pode não acontecer assim que você sai da igreja cantando. E aí você entra em frustração. Em vez de buscarem ao Senhor, as pessoas se tornam fascinadas pelo aspecto da vida velha natural. Muito difícil você ouvir músicas, vim para te adorar, eu vim te buscar, eu vim ver a tua face, tu és santo, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és o príncipe da paz. As pessoas hoje nem conhecem os atributos de Deus, porque elas só cantam para mim, meu, vem, eu vou conseguir, eu vou. Suas emoções são despertadas, suas paixões são inflamadas, e assim toda a personalidade do indivíduo pode seguir uma linha de conduta contrária aos desejos de Deus. Enquanto você grita aquele mantra, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu vou fazer, Deus vai me dar. Pode ser que não seja a hora de Deus te dar. Pode ser que Deus não tenha aquilo para você. E aí, a igreja está cheia de pessoas frustradas. A linha de conduta contrária aos desejos de Deus, ela é muito perigosa. O termo ouvir aparece 199 vezes na Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos. Temos que ter cuidado com aquilo que colocamos os nossos olhos. Muitos programas que parecem cristãos têm princípios que não têm nada a ver com Deus. Não põe os seus olhos nisso. Não fique ouvindo isso, porque se você pensa que isso não influencia em sua vida, você está muito enganado. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A busca pelo prazer. A nossa sociedade ocidental é a quarta coisa. A nossa sociedade ocidental se dedica e incentiva a busca pelo luxo, pelos interesses pessoais. Hoje é muito dito, Deus é o dono do ouro da prata, eu sou filha do rei, eu sou filho do rei, eu vou conseguir, eu vou ter. Por isso, muitas pessoas extrapolam e prejudicam a si próprios e a sua família, tentando manter um padrão de vida que não tem. Exemplo, quem gasta o que ganha com jogo, com bebida, com prazeres, o vício dá prazer. Fazer compras desmedidamente é um vício e também dá muito prazer. Qual é a mulher que não gosta de sair comprando no shopping? É uma bênção. Mas temos que ter cuidado. A busca pelo prazer pode dominar as nossas mentes, os nossos corações e os nossos dias. A pessoa não encontra limite para ter coisas, para sua satisfação pessoal. As propagandas de bebida alcoólica, de carros e outros produtos e serviços exploram ao máximo o prazer que todas essas coisas dão. Já perceberam as propagandas de cerveja? Quem toma cerveja está sempre rodeado de amigos, sempre feliz, sempre cantando, sempre tomando alguma coisa. Cerveja é sinônimo de amizade, de beleza e de conquistar coisas. Mas isso tudo é mentira. Outro exemplo, o mundo é dos nets. Venha para a net. Se você não pode ter net em casa, então você se frustra, se arrasa.
Esses prazeres em sua busca exigem tanto de nossas energias, pensamentos e recursos que essas áreas se perdem para Deus. Isso é que é importante. Quando nós nos concentramos nessas coisas, quando nós achamos que essas coisas são muito importantes, essas áreas de nossas vidas se perdem para Deus. Não podemos passar nossas vidas debruçando-nos sobre a busca de satisfação pessoal, porque isso pode nos causar frustrações. Sempre causa. A quinta influência são as nossas ambições pessoais. O objeto de nossos desejos. É a luta do crente tentando harmonizar os seus interesses pessoais com os desejos e os interesses de Deus. Muitas vezes nós queremos agradar a nós mesmos e de passagem queremos agradar a Deus. Se der certo, agradar a Deus bem. Se não der, seja feita a minha vontade. Quando na verdade a Bíblia diz o contrário. Olha o que ela diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Isso não é ensinado em muitas igrejas. Ao contrário. Vou conquistar. Deus vai me dar. Eu vou poder fazer. Eu restituo o que é meu. Eu quero tudo. Vou tomar. Cuidado. Se você se agrada do Senhor, Ele vai moldando o seu caráter. Ele vai moldando o seu coração. Vai penetrando no seu coração. E o seu desejo, ou o desejo do seu coração, será o mesmo desejo do coração de Deus. Aí, e só aí, então, Ele satisfará completamente os desejos do teu coração. Ao invés de tomar a forma do mundo, ou a forma do mundo, você toma a forma que Deus quer para você. Mateus 6,33 diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E olha o que vem a seguir. E todas, não é uma, não são duas, nem 10, nem 100. Todas essas coisas, que coisas? Que o mundo inteiro quer, vos serão acrescentadas. É por isso que a Bíblia diz também que quem crê nele, quem vive nele, não tem falta de nada. Tudo que a pessoa precisa, Deus dá. Mas ela não vive buscando seus próprios interesses. Ela não vive cobiçando e nem invejando o que os outros têm. A sexta influência são os nossos pensamentos particulares. Alguém já disse que nós somos aquilo que pensamos quando estamos a sós, e não aquilo que nós fingimos ser em público. A Bíblia diz: assim como imagina o homem, assim ele é. Por quê? É aqui, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, disse Paulo. Deus nos vê. Ele sabe que em nós há um trilhozinho batido onde Ele não pode plantar uma única semente. Porque aquele trilhozinho batido está duro, feito um torrão. Ali não nasce nada. É aquela peninha que nós temos de nós também. Ele me magoou, ela me magoou. Também tudo que eu passei na minha vida, eu sofri muito, aquele torrãozinho. Mas eu não tenho isso. Deus não me deu isso. Minha mãe ama mais o fulaninho. Meu pai ama mais o fulaninho. Eu não tenho o que você tem. Você tem um pai que te sustenta, eu nunca tive. É esse torrãozinho aí que Deus quer trabalhar na minha e na sua vida. Foi aí, quando Deus me deu essa mensagem aqui, que Ele começou a trabalhar nesse torrãozinho. Profeta, eu já era profeta, tinha todos os dons, já era obreira da igreja, diaconisa da igreja, mas tinha torrõezinhos que Deus não trabalhava. Não era um nem
2 não, era muita coisa. Era um pedregulho que Deus precisava remover para que eu conhecesse a vida abundante. Não existe vida abundante sem deixar que Deus trabalhe na sua mente e no seu coração. São áreas de nossas vidas que não estão nem sob a influência e nem sob o controle de Deus. E é isso que nós precisamos entregar. E é nesses dias com Deus, foi num desses dias com Deus que eu fiz, que Deus me entregou essa mensagem, desses 4 tipos de solo. Alguns de nós temos pontos onde há mágoas, ofensas não perdoadas, frustrações, mágoas de Deus, mágoas de outras pessoas que foram endurecendo com o passar dos anos. Só o Espírito Santo de Deus consegue quebrar os torrões da amargura, os torrões da humilhação, os torrões da frustração que endurecem nossos corações. Coisas que muitas vezes nós não perdoamos em nós mesmos, que Deus já perdoou. Há pensamentos infelizes e amargos, sensações de falta de amor e compreensão que endurecem a alma como concreto. Em Provérbios 27:3 diz: como imagina o homem em sua alma, assim ele é. O que é que ocupa a sua mente? Você deixa que a sua mente fique ocupada lá quando você está sozinha, porque no meio dos outros dificilmente a gente deixa. Lá quando você está sozinho ou sozinha, você ocupa a sua mente. Ai, coitado de mim, eu passei por isso, eu não tenho isso. Oh, coitado de mim. Você está dizendo a Deus: Deus, o Senhor fez tudo errado, viu? Por que o Senhor deu isso e isso para nada e não deu para mim? Isso é mágoa com Deus, irmãos. Só uma operação poderosa do Espírito de Deus sobre a alma do ser humano, um trabalho de convicção e, sobretudo, de quebrantamento, pode começar a modificar esse tipo de solo, esse tipo de pensamento. Enquanto isso não acontecer, o terreno não pode produzir fruto divino. Não há como amar, ser alegre, ter paz, ser paciente, amável, bom e fiel sem constância. Não há. O 7º tipo de influência são as pisadas do mestre. Os agricultores costumam dizer que o melhor fertilizante que existe são as marcas dos passos do dono. O bom agricultor anda cuidadosamente na sua plantação, de forma mansa e terna, por todos os cantos do terreno. Ele sabe onde pisa, sabe como pisa, ele vai ali cuidadosamente para não amassar um, não matar o outro, não prejudicar o outro. Ele sabe aonde ele vai. Se alguém tem que caminhar por nossas vidas, pelo terreno de nossas vidas, se alguém tem que fazer um caminho marcante nelas, que seja Jesus, que nos ama, cuida de nós e sabe como pisar. Jesus se move em nossas vidas, no jardim de nossos corações, e nos capacita, coloca novos frutos em nós. Nós devemos nos perguntar: eu quero ou não ser alguém à beira do caminho? Eu vou permitir ou não que as pessoas e os fatos da minha vida endureçam o meu coração a ponto de impedir que a vontade de Deus seja feita em minha vida? Eu vou continuar a permitir essa amargura, essa frustração, ou eu quero buscar ardentemente o centro da vontade de Deus, seja ele qual for? Quer ser feliz? Busque o centro da vontade de Deus. Uma vez eu tinha muito problema de depressão na minha adolescência e até o início da fase adulta. E Deus me perguntou: você quer ser feliz? Eu estou dentro da igreja, viu, gente? Diaconisa dentro da igreja, cantando. Deus me perguntou: você quer ser feliz, Mara? E eu, aos prantos, como sempre, uma coisa que eu sabia fazer bem era chorar. Ninguém aqui chorava mais do que eu. Eu chorava com tudo.
Se eu estivesse feliz, eu me acabava de chorar. Triste, aí pronto. Eu tinha trilha sonora para as minhas tristezas. Tinha aqueles CDs, até cassete na época, separadinho do dia que eu estava triste. Uma bênção, para não dizer outra coisa. E uma vez o Senhor me perguntou: você quer ser feliz? Quero, Senhor, claro que eu quero. Busque o centro da minha vontade, ande nele e não saia dele. E Deus terminou dizendo, e depois usou um profeta para dizer: erre menos. Todas as vezes em que a gente vai por um caminho que Deus não quer, faz uma coisa que Deus não quer, você atrasa a bênção de Deus. Eu demorei para entender isso. Demorei. Tico e Teco demoraram um bom tempo para compreender, até que um dia o Senhor falou comigo claramente: essa mensagem é uma bênção na minha vida. Quer, Mara? Entra no centro da minha vontade e não saia. Não saia dele. Fique ali. A gente peca, fala o que não deve, não fala o que deve, mas fica ali no centro da vontade de Deus, pedindo perdão, ouvindo. Quando você está fora da vontade de Deus, você tem mais dificuldade em ouvir a voz do Mestre. Parece que a voz dele fica mais longe, mais distante. Você vai continuar permitindo que as pessoas endureçam o seu coração, os problemas da sua vida? Ou você quer buscar ardentemente o centro da vontade de Deus? Quer ser feliz? Não sai. Aí tem gente que diz: mas pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você tem que buscar, minha irmã e meu irmão. Não vai descer um anjo para dizer para você: meu servo, eis que eu quero que amanhã tu se dirijas ao lugar tal. Depois de amanhã, não é assim. Você tem que buscar. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Buscar Deus é isso. Não é ficar o tempo inteiro: e aí, Senhor? E aí, vai responder? E aí, Senhor? Não. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um charco e colocou os meus pés sobre uma rocha. É um dia após o outro. Deus vai descortinando a vontade dele para você. Não é assim. Deus chega para você e diz: olha, amanhã vai acontecer isso, depois da manhã aquilo, depois da manhã você vai ter 3 convites. O que você vai aceitar é aquele. Não é assim. É buscando. E por que Deus permite isso? Por que Deus faz isso? Para que você se mantenha ali no caminho. Os primeiros cristãos eram conhecidos como pessoas que andavam no caminho. É ali no caminho, um dia após o outro, que Deus vai te ensinando, que você vai crescendo. Fique no centro da vontade dele. Tudo na sua vida vai ser mais fácil. Tudo, tudo, tudo. Não tem desespero. Você não vai mais puxar os cabelos, não vai mais ficar desesperado, nem se acabar de chorar, porque você vai aprender a confiar nele. Ele é confiável. Ele não é como eu e você. Ele é confiável. Você pode depositar tudo aos pés da cruz. Você pode colocar todos os teus sentimentos, pode colocar tudo aos pés da cruz, porque você pode confiar nele. Ele é confiável. Ele é muito confiável, irmãos. Muito. 42 anos. E nesse caminho eu nunca vi Deus falhar. Ele não falha. Não falha, irmãos, não falha. E é verdade. Você vai de fé em fé. De fé em fé. Um pouquinho hoje, mais um pouco amanhã, mais um pouco depois. E a vereda do cristão é mesmo como a luz da aurora. Vai brilhando, ele vai te aperfeiçoando como um diamante bruto. Eu e você somos diamantes brutos. E ele vai aperfeiçoando ali, ó. Aí aparece um pouquinho de luz aqui, tira aquela crosta e aparece mais um, até que um dia nós estaremos diante dele e vamos brilhar.
nós estaremos limpos pela palavra. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não tente fazer o contrário. Sabe o que nós vamos receber de Deus se nós fizermos isso? Está lá em Eclesiastes 2, 26. Esse versículo é um dos maiores tesouros da minha vida. Quando eu li e descobri que ele era para mim, nunca mais eu fiquei triste na minha vida e arrasada. Nunca mais eu tive crise de tristeza, nunca mais eu tive depressão. Eclesiastes 2, 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria. Quem não quer ser feliz nesse mundo? Quem não quer ser sábio aos olhos dos outros? Quem não quer ter o respeito e a consideração das pessoas? Senhor, estende a tua mão poderosa sobre nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Que nós possamos jamais sair desse caminho, Senhor, que o Senhor traçou para nós. A tua palavra diz que todos os nossos dias já estavam escritos no teu livro, antes de nós nascermos. Senhor, não deixa a gente sair desse script, não, Senhor. Glorifica o teu nome. Te agradecemos em nome de Jesus.